Oi, o Ciência Saúde está começando agora. Hoje a gente vai falar sobre alimentação sem glúten. O glúten é uma proteína encontrada no trigo, na aveia, na cevada, em vários grãos, que muita gente tem intolerância ao tal do glúten. As embalagens todas têm lá, contém glúten, não contém glúten e tal. A intolerância ao glúten é a chamada doença celíaca. Os celíacos podem ter sintomas como diarreia, anemia, inchaço. Nós vamos falar sobre isso com a presidente da Associação dos Celíacos do Brasil, a Miriam Francisca. Segundo ela, até mesmo os profissionais de saúde ainda conhecem pouco essa doença. A nutricionista Orion Araújo vai explicar como deve ser uma dieta de quem tem a doença celíaca ou quem quer emagrecer e tira o glúten, que também está muito na moda, né? Todo mundo quer eliminar o glúten para poder eliminar peso. A Regina Racco eliminou peso. Aliás, ela descobriu, não é, que podia eliminar peso tirando o glúten. Escreveu, inclusive, 2 livros sobre o assunto, com receitas que ela testou, que ela foi aprimorando no começo de tudo isso, né? Hoje em dia, já é possível encontrar alimentos sem glúten no mercado. Virou uma opção de negócio. E é sobre isso que nós vamos conversar com o engenheiro empresário Chico Gerais. Ele resolveu apostar nessa ideia. Hoje ele produz uma linha de produtos sem glúten, com petiscos, até com uma lasanha feita com mandioca, a massa da lasanha. Muito interessante, a gente vai conferir. E amanhã é o Dia Internacional da Tireoide. O dia de uma campanha que acontece em vários países, incluindo o Brasil. Essa campanha faz um alerta para as doenças da tireoide, uma glândula importantíssima. É ela que regula o crescimento, a fertilidade e a memória. Esse é o assunto da endocrinologista Cláudia Piper. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail e pelo Twitter. Acho que eu vou começar falando da tireoide, porque aí a gente depois entra no glúten, né? E a tireoide, nem sei se a tireoide se dá com glúten. A tireoide se dá com glúten. Se dá? Na realidade, tudo é uma coisa só, né? O organismo, as glândulas endócrinas, elas se comunicam. E o intestino, ele tem hormônios também, que são os hormônios gastrointestinais. Apesar de que o foco primeiro a gente vai falar da tireoide, né? Nós estamos na semana de comemoração internacional, mundial, de campanha da tireoide. Então, de 21 a 27, no Brasil já é realizada essa campanha desde 2009. E o alerta, na realidade, é porque está cada vez mais frequente a quantidade de pessoas com hipotireoidismo. E muita gente pode ter e não sabe. 300 milhões de pessoas no mundo têm doença da tireoide de algum tipo e mais de 50% não sabe que tem. Porque antigamente não era dosado o hormônio, que é o TSH, o hormônio tireoestimulante, e nem o T4 livre, para fazer um rastreamento para saber se a pessoa tem ou não alguma alteração da tireoide. Por exemplo, se esse T4 livre estiver alto, isso já pode ser um sinal para a gente de que a pessoa possa ter um funcionamento excessivo da glândula tireoide. A Regina estava falando que o filho dela, por exemplo, apresentou, né, após uma infecção aguda, uma virose, o que a gente chama de uma tireoidite subaguda, que ele teve, provavelmente, e ele fez durante o quadro, logo em seguida, um hipertireoidismo, provavelmente pela agressão viral ali na tireoide ou bacteriana, que é o mais comum. Mas o mais comum é o hipotireoidismo, é o mau funcionamento da glândula. Por quê? A doença mais frequente da tireoide é a tireoidite de Hashimoto, ou chamada tireoidite crônica linfocítica. Mas isso é uma doença autoimune. É uma doença autoimune. Cada vez está mais frequente. Por exemplo, eu atendo muita gente no consultório que vem, às vezes, se tratar apenas de excesso de peso. Então, faz parte do rastreamento você pedir as dosagens hormonais da tireoide e os anticorpos da tireoide. O que vai dar o diagnóstico realmente mais firme em relação ao diagnóstico da tireoidite Hashimoto são os anticorpos, antitireoglobulina e antiperoxidase. Então, esses anticorpos, quando estão elevados, vão dar para a gente um parâmetro que aquela pessoa, de fato, está com uma doença autoimune. E aí é mais um motivo também para a gente pensar em outras coisas que podem estar acontecendo com a pessoa, até mesmo doença celíaca. Porém, a doença celíaca já é mais frequente no portador de diabetes, sobretudo o diabetes tipo 1. E existe também uma casadinha dessas doenças autoimunes, diabetes tipo 1, com tireoidite de Hashimoto e com a própria doença celíaca. Então, existe uma alteração, coisas comuns, né, alterações comuns na apresentação dessas doenças.
Agora, a tireoide, ela está cada vez chamando mais atenção porque muita gente pode ter nódulo também sem ter nada alterado nos seus hormônios. Então, a pessoa pode ter o TSH, o T3 livre, o T4 livre normal, o T3 total, o T4 total normal, os anticorpos normais, porém, quando vai no exame clínico, ela vai lá olhar a sua tireoide. Esse aqui é o modelo da tireoide. Na realidade, a tireoide é composta de 2 lobos, ela tem a forma de uma borboleta. Aqui é um istmo, que não é tão grande assim não, tá, gente? É um pouquinho menor, mas nesse modelo está um pouquinho maior. E quando você abre dentro, aqui você vê que tem uma coisa chamada que são os folículos tiroidianos. Os folículos tiroidianos é onde tem o hormônio tiroidiano, fica lá dentro. Deixa eu mostrar aqui. O folículo tiroidiano são essas pequenas piscinas. Tem umas piscininhas que tem lá dentro. Parece e um tá pintado queijo, de amarelo, né? parece um queijo. E esses são os folículos. Ali fica armazenado o hormônio tiroidiano. Quando se formam anticorpos, os anticorpos agridem, na realidade, esse tecido que tem em volta dos folículos. Imagina a borda de uma piscina, né? Essa borda são as células foliculares. E aí começa, na hora de recuperar, recupera errado esse tecido. E esse tecido começa a se formar um novo tecido, que é um tecido fibroso. E pode jogar hormônio inicialmente na circulação e fazer o que a gente chama de um hipertiroidismo na fase inicial da tiroidite de Hashimoto. Mas depois, a tendência da tireoide é vir a falhar com o tempo. E com isso, a pessoa vem entrar no quadro de hipotiroidismo. Mas esse bombardeamento que a tiroidite causou, ou talvez, enfim, a reconstrução, a tentativa de reconstrução que o organismo tem, acaba formando nódulos. E os nódulos são pequenos bocelamentos. É como se a gente imaginasse que tem os morrinhos que se formam, na realidade, no tecido da tireoide. Alguns são palpáveis e outros não. Mas a própria pessoa, às vezes, ela percebe. Então, o autoexame é o que está sendo estimulado durante a campanha do Dia Mundial de Diabetes, do Dia Mundial de Tireoide, perdão, que é amanhã, e a própria pessoa, ela pode colocar um espelho na sua frente, né? Ela pode colocar um espelho, né, simplificado na sua frente, ou na frente do espelho, pegar um copo d'água e engolir na frente dela com o espelho. Quando ela engole, e ela olha no espelho ao mesmo tempo, ela vai ver a tireoide subindo e descendo. Só que isso aqui é o pomo de Adão, onde você bota o dedo aqui em cima, é um ossinho que é do pomo de Adão, que é uma cartilagem, a cartilagem tiroidiana, não é isso. É em volta. Deixa eu repetir aqui, peraí. Mas fica fechado nela para dar para ver, ó. Quando você engole, então você nota a tireoide subindo e descendo. Esse é o tecido da tireoide que está em volta dessa cartilagem do pomo de Adão. Tá? Aqui em volta, aqui, aqui, aqui. Então a pessoa olhando, ela pode ver, às vezes, um nódulo no próprio espelho. E ela ser a primeira a ser diagnosticada esse nódulo. Isso é muito interessante porque muitas vezes a pessoa, na realidade, pode passar desapercebida durante muitos anos. É mais frequente na mulher do que no homem, por causa da frequência maior de doença, inclusive de tiroidite de Hashimoto, maior na mulher do que no homem. Mas agora tem muitos homens aparecendo também. A gente não sabe se tem relação, enfim, até mesmo com o meio ambiente, com a alimentação, com os chamados disruptores endógenos, que são fatores, né, que vêm agredindo através da alimentação do meio ambiente. Por exemplo, recentemente começaram a fazer um estudo sobre os ovos que são feitos nas panelas de Tefal, que elas podem ser a causa, por exemplo, quando fritos na panela de Tefal, ou mexidos, que é o que mais a gente utiliza ultimamente, elas podem ser a causa de alguma substância provocada nesse cozimento, agride diretamente a tireoide e pode levar, de repente, ao aparecimento de doenças tiroidianas. Hipotiroidismo, tiroidite. Se ficar um bicho pega, se correr, o bicho come. Então a gente tem que prestar atenção. A gente já usa a panela de Tefal porque para evitar a gordura, não é? Todo mundo se preocupa. Mas as panelas de Tefal também são muito vagabundas, né? Porque elas sem nenhum acabam respeito soltando. pelas panelas de Tefal. E mesmo você pagando caro por elas, elas soltam. Elas soltam. E que soltam é pior ainda mais. Por isso que você não pode passar Bombril. Você não pode passar mas mesmo você usando aquela buchinha amarela e rosa, que não tem nada áspero, nada de tipo... nada que agrida, nada que arranhe, mesmo assim elas soltam. Não sei se no calor, dependendo da qualidade, né? E mesmo pagando caríssimo por elas costumam soltar. Então é importante, por exemplo, na tireoide, a gente só fechando, quando a pessoa não tem certeza se ela pode ter um nódulo ou não, pelo menos fazer um ultrassom.
vai fazer um check-up, a partir dos... não tem uma idade de aparecimento dos nódulos. É mais frequente na mulher ter alguma alteração tiroidiana na perimenopausa, na pós-menopausa ou também na fase de adolescência. E você pode ter o que a gente chama também de bócio puberal. Durante a fase de crescimento, a criança que se transforma em adolescente, na puberdade, há às vezes um aumento normal do volume da tireoide, chamado de bócio puberal, que vai desaparecer. Aumento do volume significa bócio. Né? Aumentou, é chamado bócio. Então isso pode ser normal e regride depois. Mas é claro que tem, a criança que vai procurar, o adolescente, o médico, o pediatra, o endocrinologista, é por função você palpar a tireoide. Entrou no consultório, foi emagrecer? Palpar a tireoide. Perguntar se tem história na família, que é mais frequente, por exemplo, a tireoidite Hashimoto em mulheres. Por quê? Porque existe uma frequência, em termos de incidência, fatores femininos, né, na parte de endocrinologia, na parte de genética, está mais frequente na mulher do que nos homens. Então, você lê a história da família e pergunta, na sua família tem? Ah, minha tia tem, minha prima tem, minha bisavó tinha problema de tireoide. Às vezes existe, assim, um aparecimento quase bastante marcante nisso. Então, é importante perguntar também. Agora, homens estão também apresentando problema de tireoide. E, de forma interessante, os sintomas, muitas vezes, que aparecem, às vezes, são diminuição da libido. Diminuição da libido, diminuição da memória, dificuldade de gravar as coisas. Então, ele começa a apresentar no trabalho cansaço, mal-estar, e ele vai no médico, vai no cardiologista, e agora muitos cardiologistas já estão pedindo as dosagens de hormônio tireoide. E vai pedir e às vezes está alterado, aí manda para o endocrinologista, olha, teu hormônio tireoide está alterado. Então, é importante a gente ter alerta. Não tem sintoma nenhum, né? Às o único vezes sintoma é o aparecimento de algum nódulo, assim. Não, às vezes nem nódulo aparece. Então, na realidade, existe um checklist que eu pedi até para ele depois colocar, tem um site aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e nesse endereço aqui embaixo são os sintomas do checklist, tanto para pessoas fazer esse checklist, para saber se ela tem um mau funcionamento da tireoide ou saber se ela tem um funcionamento excessivo. Então, por exemplo, se a pessoa sente ansiedade e irritação boa parte do tempo, parece que o organismo está sendo acelerado, inclusive o funcionamento dos intestinos e metabolismo, esses são dois sintomas, por exemplo, que falam a favor do hipertireoidismo, do funcionamento mais acelerado. A pessoa está com as mãos um pouco trêmulas, muito calor, sua muito, também faz parte desse hipertireoidismo. É longo, hein? E o hipotireoidismo, na realidade, já são sintomas contrários. Frio em excesso, na queda de cabelo, que é o mais frequente. A queda de cabelo é o quê? Hipotireoidismo. Queda de cabelo, unhas fracas e quebradiças, mãos frias, pele seca. Alteração da menstruação, pode dar atraso da menstruação, pode aumentar o volume da menstruação, alteração de pressão, diminuição dos batimentos cardíacos. E é muito comum a memória ficar alterada. E na mulher, muitas mulheres vão procurar um endócrino atualmente por causa de queda de cabelo. E quando você vai ver a queda de cabelo, uma das causas é o hipotireoidismo. Queda de cabelo e anemia. Com o passar do tempo, também o mau funcionamento pode dar anemia. Então é interessante a pessoa fazer esse auto-checklist aqui, que é bem rapidinho, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. E pode checar de que maneira? Quer dizer, faz esse TH livre, TSH, você faz o TSH. Ter o que mesmo? T3 livre, T4. Para fazer Mas aí quando vai ao médico, o médico em geral pede, o clínico e o endócrino pedem isso quando a pessoa tem excesso de peso, né? Sim. Aí isso dá tudo normal, ele fala, você não tem nem hipo nem hipo. Aí essa é a questão, né? Existe também o hipotireoidismo subclínico, que às vezes a pessoa tem os sintomas, que está no cansaço, queda de cabelo, alteração de pele, e, na realidade, os hormônios dela tiroidianos ainda não estão tão alterados, ou seja, o T4 livre ainda está, o T3 e T4 ainda estão dentro dos níveis de normalidade, mas o TSH, ele muitas vezes está levemente aumentado. O que é esse levemente? Às vezes ele está com 5, 6, 7, está levemente aumentado. Sim, isso qual é normal? Tem que olhar o valor de referência. O valor normal normalmente é até 2,5, 2,8, considerado pela sociedade até 3, 3,5. Mas no idoso, às vezes a coisa muda um pouco de figura, você pode considerar um pouco mais alto esses níveis. Mas o hipotireoidismo subclínico, você vai pedir depois disso o quê? Os anticorpos. O que é os anticorpos? Antireoglobulina, antiperoxidase, de repente pode ter uma tireoidite ali escondida. Tem que pesquisar, né? O alerta é,
TSH, o T4 livre, apalpa a sua tireoide, mas sobretudo... frente do espelho, depois já correndo para o médico. Peça para o seu clínico, para o seu cardio, para a ginecologista, para pedir os hormônios tiroidianos. Isso aí é fundamental, porque agora todos pedem. E uma vez que tenha qualquer alteração ou clínica, é mandatório você investigar. A gente não pode ficar também só, às vezes, no laboratório, né? Para isso que tem o médico. Senão a gente fazia os exames, olhava o valor de referência e pronto. Estava medicado, né? Isso afeta a alimentação? Isso afeta a alimentação. Nutricionista, diante de um quadro assim, T3, T4 alterados, por exemplo, sei lá, o hipo ou hipertiroidismo, a alimentação tem uma influência. Sim, porque enquanto esse paciente ele não controlar a tireoide com a medicação que vai ser dada pelo endocrinologista, pelo médico, a alimentação não vai ter um poder ali para emagrecer ou ganhar massa muscular, enfim, o objetivo da pessoa não vai ser atingido porque, infelizmente, a glândula não está travada ali. Exatamente. Né? Aí, quando normaliza a tireoide, né, com a medicação e essas taxas ficam normais, aí a pessoa perde peso, a pessoa desincha, a pessoa reduz circunferência abdominal, se sente melhor, aquele cansaço, aquela queda de cabelo, aquela unha fraca. Por mais que você aumente a ingestão de ferro, de magnésio, de alimentos que vão estar atuando em cima, né, ali da baixa, também às vezes tem uma conciliação com uma baixa de ferro ou de ferritina, por mais que você aumenta na alimentação esses nutrientes, se a tireoide não estiver funcionando bem, nada disso... Vai ser chover no molhado, enxugar gelo. Aí quando ele entra num quadro que ele, com a medicação, ele fica controlado, ele fica compensado, aí a dieta faz efeito. Aí ele melhora os sintomas de queda de cabelo, de cansaço, de mal-estar, de inchaço, aí a gente consegue ter um resultado positivo aí. Tá certo. No indivíduo. Fica o alerta aí. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta falando dele, o tal do glúten. Que os celíacos sofrem a beça, né? Se ingerirem esse glúten. Quando sabem, né? E quando não sabem, sofrem mais ainda. Porque já não sabe, come aquele negócio que não pode. E vamos falar dos exemplos de sucesso, né? Da dona Regina Raco, que fez esses livros bárbaros sobre comer sem glúten e obesidade. Ela conta uma história muito boa, porque ela descobriu por acaso, né, que o glúten podia ajudá-la, e antes de muita gente falar do glúten, ou quase todo mundo... Ele é considerado o livro referência sobre o assunto. Até então, não existia livros, nem no Brasil, nem na América Latina, falando do trigo ligado, ou do glúten, porque o trigo é o campeão, né, ligado à obesidade. Tá certo. E vamos conhecer o trabalho do Chico Gerais. A gente volta já já. Sem Censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então o glúten. Então o tal do glúten. Ô Miriam, você dirige a Associação de Pacientes No momento estou na direção. Como é que você descobriu o fato Como a maioria dos pacientes, ao acaso. Né? Ao aposentar-me, eu comecei a fazer uma alimentação aparentemente mais saudável. Porque todas as revistas, quando a gente lê sobre intestino, não funciona... fala nisso. Só fala nisso, né? Então, coma bastante fibra, e eu passei a comer bastante fibra. Só que em 6 meses eu emagreci 10 quilos, assim, direto, em 6 meses. E as pessoas achando que eu estava em depressão porque havia me aposentado. Então, ao acaso, umas amigas minhas, inclusive uma é comadre, tinha se aposentado 2 anos antes de mim e montou uma escolinha de alfabetização. E como eu estava em casa, sem nada a fazer, ela pediu que eu verificasse sobre pão, se tinha alguma coisa, porque elas iriam fazer o lanchinho com as crianças, e era um pão, e se esse pão continha algum nutriente, para elas explicarem às crianças. E foi no livro de um endócrino, né, professor da UFRJ, eu fui no trigo, porque no livro não tinha pão.
A Cura Popular pela Comida, era o nome do livro. Então eu fui no trigo. Na primeira página falava sobre espru celíaco, doença celíaca, várias titulações que ela tem, né? E descrevia a forma clássica da doença, né? Azia, má digestão, problemas gástricos, intestinais, diarreia. E eu fui me fotografando naqueles sintomas. E resolvi buscar... Se encontrou em todos. Me encontrei. Na forma clássica, eu sou a forma clássica. Mas eu só esbarrei... Ninguém te chamou de hipocondríaca, não? Sim. Ou então de por que você está lendo as coisas? Vocês ficam lendo muito e acabam, né, achando que não deve. Quem procura acha. Isso. E com isso eu pesquisei em 4 médicos. A 4ª médica foi que deu crédito às minhas queixas, né? Então você tinha queixas? Todas. Desde criança. Eu estava comentando agora com a doutora. Tudo o que ela falou ali dos sintomas, porque eu também tenho um nódulo pequeno da tireoide. É perfeito esse programa para você, né? Bom, caiu com uma luva. Inclusive, quero lhe agradecer, né, ter nos convidado, né? Nada que agradecer, estou brincando, porque a tireoide juntamos aqui por conta do dia E o que é da campanha, interessante, né? que os sintomas eu tenho desde criança. E talvez eu não tenha tido, assim, muita agressão enquanto criança, porque eu tenho origem nordestina. E nossa alimentação no Nordeste... Muita mandioca. Muita mandioca, né? Batata doce, né? São coisas bem naturais. Os produtos industrializados não eram no foco lá na nossa E casa. fora que agora, hoje em dia, né, é uma coisa da contemporaneidade também, né? Também. Que tudo é enlatado, empacotado. Né? Muitos conservantes, né? A gente comia comida, prato colorido e todos os tipos de alimentos, sobretudo que é do interior. Não é? Isso. Naturalmente, ninguém fazia isso por orientação da nutricionista. Tinha. Né? A gente Tem horta plantava, em casa, né? Porque plantava a coisas em dieta do casa. celíaco é bem natural, né? Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, né? Quer dizer, não compra em supermercado. Tem, lógico, as guloseimas que se compra, né? Em termos mais... As pessoas que têm uma produção em casa, né, uma horta caseira, tem uma agricultura familiar, de repente tem todo o alimento que o celíaco precisa, né? Agora, o que interessante... Você passou a não ter mais nada? Nadinha, Neda. Olha, os 10 quilos que eu perdi nesse período de 6 meses, em menos de 3 eu recuperei 15. Caso da médica... O único caso de engordar 15 quilos é uma pessoa feliz, né? Que a sim. gente está encontrando aqui hoje, por exemplo. Mas é porque para você foi terrível esse emagrecimento. Não, foi o que eu falei com ela. Porque era doença, não era vontade. Doença, né? Era doença. Depois eu mostro até uma foto que eu trouxe aqui para você ver que eu Como fiquei você ficou magrinha. irreconhecível. Você vê que a dona Regina, eu chamo de dona Regina, não sei porquê, né? Ótimo, não me chama de Hilário, Dona Regina, né? eu me sinto cada vez mais. Eu A gosto. Regina, porque é a primeira vez acho que eu chamei. Quando ela fez o primeiro livro, ela mandou aqui, a Raquel, sabe a Raquel Raquel Benatti? Pois é, eu também nunca tinha ouvido falar em doença celíaca, que estava fazendo esse programa há 1 ou 2 anos, ou talvez um pouco mais. Mais um pouquinho. E a Raquel mandou um fax, ela tem uma irmã, não é? Tem a Esther. É. Ela tem São várias, gêmeas. né? Ela com a irmã, Ela com a Esther são Esther. gêmeas. E me mandou um fax dizendo que existia uma doença celíaca, então eu nunca tinha falado no assunto. Ralei para achar um médico, né? Meio a fibromialgia daquela época, assim. Ninguém acreditava muito no celíacos. Não era? Uma coisa meio assim. Aí ela me indicou um médico, eu trouxe ela aqui, aí criaram a Associação de Pacientes Celíacos Isso, em 2005. do Rio, né? E outro dia vendo, aí Dona Regina Não, de novo. ótimo. A Regina Raco mandou um livro para mim, esse aqui, Foi o primeiro, né? o primeiro livro da primeira edição, né? E eu peguei e fui lendo no carro e fiquei muito impressionada com a história dela. E ela emagreceu por conta... Ela não é celíaca, é? Não, Não é sou. celíaca. Ela foi buscar o emagrecimento Através que a do não retirada do consumo. glúten pode proporcionar. E acabou que proporcionou mesmo, né? Com certeza. E, aliás, modificou toda a minha história de vida, né? Porque eu creio que se eu não tivesse chegado a estas pesquisas, hoje eu seria uma pessoa já com quase 90 quilos, ou até mais, com todas as doenças que viriam aí no lastro. Eu tive minha vida modificada e, graças a Deus, tenho ajudado bastante gente através desse primeiro livro aí.
Esse glúten aqui, que e é o obesidade, livro. verdade, E esse livro, emagrece. e na verdade ela foi pesquisar glúten por conta do filho. Eu adorei essa história, eu me lembro direitinho da história. O filho ficava irritado, Com as porque minhas filhos falhas de ficam memória. irritados com mães, né? Assim, é uma praxe. Todos. Todos, né? A Lucélia veio aqui ontem também, a mesma coisa. Foi dirigida pelo filho no teatro, o filho é mais impaciente com a mãe, porque tem mais intimidade. Então ele ficava irritado porque ela esquecia a chave, esquecia não sei o quê, né? Esquecia Foi isso, esquecia a exatamente. bolsa. Aí ela foi pesquisar isso, a Eu memória. fui pesquisar memória. Conta. E cheguei a alguns pesquisadores, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que sugeriam a retirada dos produtos contendo glúten na alimentação do portador de mal de Alzheimer. Então, a pergunta foi imediata. Se retirando vai fazer com que o portador do mal de Alzheimer tenha uma melhor qualidade de vida, o glúten, de alguma forma, agride a memória. É lógico que isso veio na minha cabeça, isso é coisa de está no leigo. protocolo clínico. Mas eu No resolvi. protocolo clínico das diretrizes terapêuticas, fala sobre esse tipo de... Inclusive, Leda... Eu achei depois- bacana porque, no caso da Regina, veio intuitivamente. Quer dizer, Intuitivamente. intuitivamente com a Por internet, pesquisa, né, claro. na pesquisa, Com a né? pesquisa, mas ela não tem essa formação, ela não é endócrino, como a Cláudia, não é É o nutricionista, meu caso Orion, também. entendeu? Foi um pouco pela intuição, né, ou muito. Pela curiosidade, né? Eu Pela nasci curiosidade. curiosa, vou morrer E aí curiosa e ela vivo foi tirando o pesquisando. glúten dela mesma e levou um susto, né? Ô, Leda, mas você Levei, pode ver levei um nesse susto. Eu vou guia, ver. tem as imagens de uma criança e de um adulto. Eu vou ver. Mas deixa eu acabar essa história aqui. Aham. Aí conta. Quando eu comecei a fazer a dieta de 8 semanas, visando melhorar a minha memória, eu fui emagrecendo, e eu percebi que o que acontecia é que eu fazia uma única refeição diária. Começava quando eu acordava, terminava quando eu ia dormir. Então eu passava o dia inteiro comendo. Mas você tinha compulsão alimentar. Compulsão alimentar. E que é péssimo, né? desapareceu logo que eu retirei o glúten. Então, obviamente eu iria emagrecer. Então, como o livro, como essa história começou a impressionar todos os meus amigos, eu resolvi colocar toda no livro e editei. E aí veio esse aí aqui. veio esse primeiro livro e começou até as primeiras agressões, né? Como falar de emagrecimento, retirando o glúten, e dieta da moda, todo dia uma E besteira. ela nem é nutricionista. Era Quando eu trouxe ela aqui a as primeira agressões. vez, eu recebi uns fax assim, sabe? Não, Ela não é nutricionista? Como assim? Sem falar, e o livro E é verdade, tem... ela não é. E o Depois meu da primeiro segunda vez eu livro já tem a trouxe junto assinatura com de uma nutricionista. Agora tem aqui, a doutora Helenise, Covar. né? Não, ela assinou, desde o primeiro livro foi assinado. Sim, mas a justamente gente pra trouxe isso. uma outra, acho que ela não pôde vir. Eu me lembro que eles Foi a trouxeram Carla alguém. Cota que veio aqui comigo. Foi, isso mesmo. Comigo. Você veja que interessante. O glúten, para quem tem intolerância, emagrece. E para quem não tem, mas na realidade também tem, de uma outra forma, tem uma sensibilidade aumentada a ele, engorda. Então tem gente que retirando o glúten perde peso. E tem gente que precisa retirar o glúten Para para não manter. peso. Não. E as fotos que a A Miriam. Miriam se referiu são Chocante, terríveis, né? Eu vou mostrar, mas não é bom de ver, não. Vou avisando logo. Olha aqui. Olha essa criança, que tristeza. Né? É a mesma. E olha o abdômen distendido, É a né? sequência A barriga dela. estendida. Ó, depois gorda, depois E agora ela já está assim. controlada. Eu E fiquei um aqui a pouco gente parecida tem, com ó. esta moça aí também, Leda, que é a Marilis de São Paulo. Olha aqui que tristeza também. Então Não é? são os dois opostos, né? É os dois opostos, que ele pode engordar, mas que coisa, que danadinho, que perverso esse tal desse glúten. E tem né? A gente tem que relação lembrar da também. farinha, né? Que a Sem farinha falar é das perfeita. doenças. Tem relação também quando uma pessoa não é celíaca, né? E ela apresenta esse quadro aí de perda de peso pela retirada do glúten, é que, na verdade, também o consumo do trigo, a pessoa acorda e vai dormir comendo o quê? Pão, massa, né? Biscoitos. E Exatamente, quando é o você excesso. retira ou você diminui esse trigo da alimentação, você produz menos
menos insulina também. E a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que faz o ganho de peso, que faz a compulsão, que faz você ter mais apetite. Em resumo da obra, você come menos se você tirar o glúten. Você come menos, no caso, tirando o glúten, porque você vai produzir menos insulina e esse hormônio vai favorecer com que você tenha uma perda de peso maior. E tem pessoas que não são intolerantes ao glúten e que você faz uma alimentação com até um pouco de glúten, mas, na verdade, com alimentos de baixo índice glicêmico, com carboidratos, aí, com trigo, que tem um teor menor aí, que tem mais fibra do que o refinado, que é o que a maioria das pessoas comem, e você tem um resultado bacana também na perda de peso, na melhora do inchaço abdominal. E nessa alimentação, quando você explora muito os antioxidantes, as vitaminas, os minerais e as fibras, você consegue ter um quadro de perda de peso também muito significativo, com uma resposta também muito significativa na circunferência da cintura, que é uma que causa risco também a doenças crônicas. E tem uma relação muito boa com a vitamina C. Então, quando a gente tem um aumento de vitamina C na alimentação, a vitamina C, ela ajuda nos processos inflamatórios, coisa que o excesso do glúten faz na mucosa intestinal. Quando você acrescenta vitamina C na alimentação numa quantidade adequada, você diminui a inflamação e, com isso, você melhora as queixas causadas pelo glúten por pessoas que, às vezes, não é celíaca, mas que têm as queixas que são clássicas de uma pessoa que tem a doença celíaca. A gente acaba, na verdade, intoxicado de trigo. Exato. Porque tudo o mais gostoso da alimentação passa pela farinha. O pão, você preparar para pensar, são os quatro. o biscoito, o macarrão, o o chocolate doce. tem glúten. Se você for ler, muitos Ontem eu chocolates li têm na pesquisa para esse programa, muitos têm. também hoje é dia do café. Eu queria inventar de botar o café. O café é Aí muito eu fiquei pesquisando, o café tem glúten, se não tiver o selo. Não, alguns, né? Alguns. Eu olhei lá que eu uso ontem e tem lá o selo e está escrito que não tem glúten. Porque café ajuda Mas a prevenir. eu fiz essa porque o pesquisa, café vi tem que o alguns café, embutem o café cevada. mais vagaba tem glúten, não é isso? O bom agora é que os rótulos são obrigados, gastar um né? dinheirinho no café mais caro. E o café tem um mais fator caro de tem aquele proteção. selo É da BIC, da né? BIC e aí está escrito lá, não tem glúten. tem A gente glúten, pode confiar tem nisso, glúten. né? Quando está escrito. No Brasil, sim, graças Não, a a Deus, gente nós seguia podemos por ele, confiar. A né? lei Seguia por é ele. bem respeitada. A lei existe, né? E ela Existe está e na é embalagem. respeitada. E 2 cafés por dia Ninguém protegem quer correr o contra risco de um diabetes também. belo de Diabetes processo. com Doença dois. cardiovascular também. 2 cafés por dia protegem O contra café. diabetes e, naturalmente, saiu um artigo na Associação Americana de Diabetes no ano de 2011, mostrando, aliás, foi até em 2010, que foi repetido depois em 2011, que o café tomado, 2 cafés por dia, no máximo 3, que teria um fator protetor contra o aparecimento de diabetes. E também ela está A doença comentando cardiovascular. de doença Vou voltar aqui, cardiovascular. tá? Aí vou voltar aqui para dizer. E aí ela fez o segundo livro. Sim, com as Que é A Deliciosa Ai, Cozinha Sem vatapá, Glúten. sim. Porque ela virou uma especialista E mesmo. continuo pesquisando É até um hoje. barato E isso também, breve, porque você descobriu um novo caminho na sua própria Na vida. né? verdade, eu continuo com a minha profissão, mas é como se for, não é um hobby, Mas é mais que um hobby isso. é fé, entendeu? É uma religião. A religião do sem glúten. É a religião da boa alimentação, porque na verdade, Uma o nova que associação. acontece? O Brasil não aprendeu nada observando os Estados Unidos e parte da Europa. A obesidade mórbida. O que acontece hoje no Brasil? Excesso de sal, excesso de açúcar, excesso da gordura hidrogenada. Isso é brincadeira, gente. Tem gordura hidrogenada na balinha. O torre de chocolate tem gordura. Você está chupando açúcar com gordura hidrogenada. E o excesso do trigo. A proposta do livro, não é, se você não é celíaco, não precisa retirar o glúten totalmente. Mas qual é a proposta? Faça as 8 semanas e depois entre numa rotina de educação. Por que exagerar? Por que começar com pãozinho francês pela manhã, uma macarronada na hora do almoço, biscoitinhos à tarde, uma pizza à noite? Por quê? Vai realmente causar problemas. E são várias doenças.
Muitas, inclusive doenças alguns cânceres. porque Cânceres Oleda, exatamente. Oleda. E aqui tem uma foto. Tem uma foto ótima aí atrás. A foto do livro, eu adoro a foto, porque ela antes e ela depois. Eu adoro antes e depois. Aliás, eu e todo mundo, toda a revista popular, porque a revista popular também adora Gostamos do essa antes foto. e depois. Não é? Mas olha o antes e depois. Foram quantos quilos, Regina? Durante as 8 semanas, 13. Mas depois eu perdi mais. Eu passei de 20 quilos. Melhora a qualidade, diminui a quantidade, E né? sabe Com o que isso que a acontece resposta hoje? é Quando você diminui fantástica. também Hoje eu a me quantidade, policio você para acaba não comendo emagrecer menos no muito. futuro, né? Pois é, até porque Você vê que você precisa de menos, né? Se você diminui o teu sofrimento inicial, mas depois entra Com no... certeza. Eu nunca no passei. clima. Eu passava fome antes, né? Nas dietas loucas, né? porque você vivia com uma insulina lá em cima. E essa insulina você tinha compulsão o dia inteiro, você tinha fome o dia inteiro. A partir do momento que você diminuiu essa quantidade e melhorou a qualidade, você teve menos produção de insulina, que é o hormônio que faz essa bagunça toda no corpo. Então, melhorando a qualidade, diminuindo a quantidade e fracionando essa alimentação ao longo do dia, você tem uma resposta positiva no E emagrecimento. sabe o que eu gosto mais? Eu gosto mais que quando eu chego nos locais onde eu já sou conhecida há muitos anos, as pessoas olham para mim e dizem assim, Regina, mas a cada ano você parece que está mais jovem. Eu vou fazer 62 anos. Acabei de comentar isso. Mas aos 50 anos, eu era uma velhinha, mas muito velhinha mesmo. Portanto, aguardem a adolescente aqui quando tiver com 80. Olha, daqui a 10 anos, intoxicada. ela veio aqui de chuca, né? Assim. Que maravilha. Oleda, agora os produtos sem glúten também estão ficando gostosos, porque né, tem sempre aquela deles, vamos falar. pecha. Por isso que eu trouxe o Chico. Eu descobri o Chico assim, recentemente e fiquei encantada. E é uma coisa que eu estou sentindo que está aumentando muito, né? Eu Investimento conheço no pessoas mercado. que estão pesquisando, não só na base de receita, mas também investindo na indústria dos produtos sem glúten, com qualidade. Exato. Com ideias interessantes. Precisamos disso, porque claro. nem todo mundo Com tem alimentos tempo suficiente para diferentes, fazer com tudo em paladares casa. diferentes, porque senão fica uma pessoa que acaba de diagnosticar a doença celíaca, ela fica desesperada, porque tudo que ela mais gosta, né, é o trigo, é o pão, é a massa. E quando você se depara que você não pode mais comer nada disso, você fica, e aí, o que eu vou comer agora? E quando você se depara com esses alimentos que são palatáveis, né, e que têm propriedades aí nutritivas, aí o plano Junta o útil ao alimentar fica agradável, muito né? mais agradável. E sem azia, diarreia, anemia, nada, né? Osteoporose, Que é um sonho, né? Que também é comum aí, osteoporose. Osteoporose também. Eu Com a gostaria até relação. de passar para você, Raquel, que mandou, tá? Para Raquel. você, um livro que elas são do Facebook, né? Então, As amigas do Face, deixa eu ver. sobre os depoimentos de alguns, né, da rede. Vida sem glúten. É. Sobrevivendo em comunidade. Raquel Venati e Flávia Anastácio de Paulo. Vou olhar agora, Viva Sem Glúten. Eu Aí vi você tem vai um ver site que a também. maioria, os depoimentos são sempre parecidos. Descobriram, escutando alguém falar, ao lendo. acaso. Muito bom. Você sabe que é bom isso. Que delícia, dedicatória da Raquel. Obrigada. E, na verdade, isso também, quando você... Essas redes sociais, esse encontro Circula. que a internet proporciona, também meio que ampara, abraça. E divulga. Não é? Divulga, mas abraça as pessoas que tem. Porque às vezes você se sente também, né? O último biscoito do pacote, né? Assim, recheado, fala, não tem aquele que se sente o último biscoito do pacote no sentido do ego vaidade. inflado. Tem a do ego, né? Triste. Vaidade. Coitada de mim, que não posso isso, né? Aí, por isso que eu achei legal a Regina, porque ela propôs, mesmo no primeiro livro, ela já propõe receitas, ela tentou buscar uma criatividade, que hoje é o negócio do Chico, né? E é o negócio de várias pessoas. O Claro Capixaba também no Rio, tem em São Paulo. Bom descobrir que ele era um leitor. Eu acho que vai ser... O bom foi descobrir que ele é um leitor, porque ele tinha um dos meus livros. Tá vendo? E, o Leda, eu acho que também vai ser alguma coisa do século. Vai marcar este século, né? A mudança de hábitos por conta do glúten.
Eu confio muito nisso. Agora, é importante também a gente também enfatizar, né? Além dessa mudança na alimentação, é importante também mudar estilo de vida. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sedentárias e com isso a gente também tem um ganho de peso provocado pelo esse sedentarismo. Então não adianta só estimular uma alimentação saudável, tem que estimular a prática de exercício regular para os dois trazer benefícios para a ficar com saúde. um corpinho de Orion. Tá bom? Então a gente vai para o intervalo e volta já para falar sobre isso. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Animadíssimo o intervalo. Chico fazendo planos, ele vai trabalhar com isso, com aquilo, vários legumes. Ele vai investir assim na sequência. Mas nesse bloco eu queria falar, porque assim, toda hora tem uma dieta da moda, né? Então é sempre a dieta da proteína. Isso tem séculos. Lembra, doutor? Ontem alguém falou aqui no Dr. Atkins. Dr. Atkins. A gente riu Amor. tanto isso. Dr. Atkins. Dieta da gordura. Depois veio... Da luz. Dieta da luz. a dieta da proteína, o Dr. Atkins virou... Dieta da lua. Salt Beach. E vai por aí, assim. Né? Dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, dieta do ovo, dieta da água, dieta do limão. E né? nenhuma Toma chega a lugar limão, nenhum, né? 2 limões, 4 limões. E nenhuma você tem... Pois é, e aí volta tudo aquele negócio chato de uma concha de feijão, 3 colherzinhas de arroz, que aquilo é insuportável. É insuportável, porque os apelos são muito grandes. Então, sei lá, eu acho que essa ranhetice, assim, tudo certinho, só serve para quem fica em casa. Para quem trabalha no dia a dia, é muito complicado na rua, você toda atolada, entendeu? Então é melhor você levar um potinho, né? Leva a sua merenda, aí vira uma merendeira maior que você levava no colégio. Não? Está sendo, infelizmente, a única maneira de se alimentar bem, porque na rua, né, não tem você só muita... cai nas coxinhas. E mesmo que você não coma isso, você engorda, é impressionante. Né? Eu sei porque eu acho que eu não como coxinha há uns 5 anos. Se eu não como uma coxinha, nem gosto muito também, não. Minha porção coxinha foi na infância, eu acho. E continua essa coisa, porque tudo é muito complicado. Você vai numa comida aquilo, você não sabe a gordura que fizeram aquilo. Sim, contaminada. Né? O ideal é você comer em um restaurante natural, dentro do possível, buscar um restaurante natural. Não tem. Ou então, no restaurante aquilo, você saber escolher o que você vai colocar no teu prato. Porque tem a parte das saladas, tem a parte dos carboidratos, tem as leguminosas, tem as proteínas. Então, você já tendo uma alimentação mais saudável e balanceada, você sabe escolher o que você tem no prato, coloca no prato para não... exagerar. Mas não dá para melhorar. Dá para melhorar até hoje. Não sei por que ainda não fizeram isso. Com 2 horas de conversa com os cozinheiros destes restaurantes que vendem comida aquilo, dá para melhorar a qualidade da comida, porque eles colocam trigo para engrossar o feijão. Verdade. Um celíaco não pode comer numa comida aquilo. E poderia passar a comer se eles retirassem o trigo e colocassem maisena. Pronto. Rendia do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Será que engrossava da mesma forma? Bota farinha no feijão mesmo. Bota bicarbonato também. Eu sou tão antiga que achava que era água no feijão que fazia rendia. Quer saber mas o alimento se o feijão tem bicarbonato ou se o feijão tem trigo? Eu quero você saber. sai do restaurante e começa com muitos gases. Aí as pessoas falam, mas o feijão me dá gases porque ele tem fibra que me dá gases. Na verdade, não é. Porque um feijão sem bicarbonato e um feijão sem trigo, você come esse feijão e você não tem distensão abdominal e você não tem flatulência. Agora, um feijão com bicarbonato e um feijão com trigo, você sai do restaurante e fica Então você pensa no restaurante que você vai todo dia, quem trabalha fora e quem não quer. Porque hoje em dia, essa comida a quilo e a peso, ela não é só para quem trabalha fora. Ela é também para o casal que
que vive junto Isso. e que não quer, os filhos casaram, saíram de casa, os netos não vêm todo dia, a pessoa não quer cozinhar, porque fica mais barato até se você comparar, que você vai consumir alimentos diferentes alimentos ali, né? diversificados, você não fica horas na cozinha. Então eu conheço, tenho telespectadores meus, que eu sei do Sul, não vou nem dizer o nome, mas sei, que comem frequentemente, todo dia na comida aquilo, por conta da praticidade, da funcionalidade da vida. Eu Agora sou a uma gente pessoa sabe que onde como todo come, dia né? na rua. Eu Então se como você todo tem dia. gado, botaram Bota bicarbonato ou e trigo. eu fazendo o seu feijão, olha aí. Agora, Tem tem que que tomar ter, cuidado né? com a comida que está ali, porque também é um poço de bactérias. Ah, sim. Tem um paciente meu que mas trabalha eu na vi. vigilância sanitária e ele diz o seguinte, se você vai comer daquilo, vai nas primeiras 2 horas em que ela foi colocada lá. Do momento que passa esse tempo ali, naquele calorzinho, é ótimo para as bactérias proliferarem. E Os fora que é aproveitamento microbiologistas também, né? falam muito sobre isso, né? Com certeza. Mas outro dia eu vi de uma nutricionista que era melhor comer uns vermezinhos da salada crua do que não... Do que não comer a salada, né? Do que não comer a salada. Eu fiquei passado ouvindo aquilo. Mas depois toma aquele remedinho, falou o nome, que a gente mastiga 3 noites seguidas, sabe? Para verme. Que, Albendazol. que o... Se o consumo das verduras, né, se a pessoa tem essa restrição em questão da higienização das verduras e legumes, nada mais do que você bater um suco e tomar um suco de verduras e legumes com frutas De manhã... à noite antes de dormir. Enfim, é um suco aí, passa a ser um suco detox também. Né? É um suco que vai estar limpando a tua flora intestinal, é um suco que vai estar fazendo com que você tenha uma absorção melhor de Com vitaminas quê? e Com minerais. couve, maçã, Você pode Preferência bater orgânica, né? de preferência, couve, maçã... você pode bater couve, que aí tem cálcio, tem ferro, tem vitaminas do complexo B, enfim. Você pode estar escolhendo uma fruta cítrica, já que a gente está pensando na questão do glúten aí, a vitamina C tem um poder anti-inflamatório, então você pode botar frutas cítricas como kiwi, tangerina, laranja, abacaxi. Pode estar acrescentando salsinha e cebolinha, são alimentos fantásticos e fontes de vitamina C. Para a gente ter uma ideia, 100 gramas de salsinha e cebolinha tem mais vitamina C que uma laranja, que todo mundo acha que a laranja é a campeã em vitamina C. Então, você acrescentando a salsinha e a cebolinha nesse suco, fica um suco também que tem mais vitamina C para fazer a limpeza, né, da mucosa ali, da mucosa intestinal. E você põe uma basezinha aí de água de coco para dar mais sabor, bate esse suco, não coe, porque se você coar, você desperdiça toda a fibra. Então, essas centrífugas, infelizmente, eu acho que foi uma péssima invenção. Porque bate e fica frutose pura ali. E aí, frutose pura faz pico de glicose, né? Faz pico de insulina. então você acha que tem que bater no liquidificador? Bate no porque tem que manter liquidificador a e fibra. toma com aquele... Aí as pessoas vão coar. Aquela raspinha é a fibra. É a fibra, exatamente. É a fibra que vai dar saciedade, é a fibra que vai retirar a compulsão, e é a fibra que vai fazer bem para o intestino, para liberar esse vai bolo limpar fecal, tudo, né? para fazer essa limpeza e o intestino, com isso, absorver mais vitaminas e minerais. Então, nada melhor do que você bater um suco desse, já que você não tem uma boa ingestão na hora do almoço de verduras e legumes, bate e faz um suco. E esse suco dá uma energia, né? Porque Se quiser acrescentar também uma linhaça, vai ficar Sim. perfeito. O ruim, às vezes, só a questão de acrescentar os farelos nesses alimentos, é porque quando começa a acrescentar muita fibra, você Não, atrapalha um pouquinho. pouquinho a absorção de Você de pode ferro. tomar esse suco, depois acrescentar a linhaça numa fruta, né? Pode acrescentar linhaça, você pode acrescentar, hoje está em dia muito falando na semente de chia, que é um poderoso alimento aí Me fala também. dela. Lembra muito a é linhaça. boa. Ela é uma Eu vejo nas sementinha, casas de produtos uma naturais. sementinha, É linda. uma gracinha, É. né? E quando você come, ela cresce na tua bonitinha, boca. muito Você simpática, já comeu? mas não comia. Ela cresce na tua boca, é estou usando, engraçado. Eu comprei. Eu É tenho muito boa. um pacotinho dela Eu na estou minha casa, amando. eu olho pra ela, mas não Gostando comi muito. ainda. E faz o que com ela? Joga em cima do mamão? Joga em cima do mamão, joga em cima da banana, bate com um pouquinho desse suco e você ali tem uma fonte maravilhosa que é ômega 3. E a linhaça e a chia, elas estão sendo comparadas e a chia está mostrando um poder de ômega 3 maior do que a linhaça. Orion, você ainda pode deixá-la de molho. Germiná-la. E ela já cria Uma- um gel, né? Isso. Esse Aquele gel para o intestino é uma maravilha. Esse gel chia, limpa o chia. intestino. Eu uso uma engraçado, sopa, né? Que tenho ele passa a adorado. vida inteira já vem falar em chia, de repente ela aparece e né?
É assim, a da vez. Você pode colocar na fruta, como você pode também, no caso do celíaco, aí, utilizar da quinua, do amaranto, que são ótimos. O amaranto também faz a mesma coisa. O amaranto é ótimo. O amaranto é meio que um primo da quinua. Ele tem ainda proteínas de alto valor biológico, como a quinua tem. Então tem aminoácidos, tem fibra, tem vitaminas, tem minerais, que você também pode estar utilizando, fazendo tabules, fazendo farofas. Você comer o amaranto com a banana, isso aí. faz a vez da aveia. O amaranto com a banana. Fica como se fosse uma salada com quinua. Nossa, é uma delícia. E uma das Quinoa características... eu já vi saladas de quinoa das mais variadas. Maravilhoso. Tipo cuscuz com frutas secas, só com tomate e cebola. E tem aquela menina do Samantha Akin, do buffet Akin, que é uma chefe chiquérrima. Ela faz com... Essa engorda, tá? Ela faz... Depende da quantidade. Não, tá, mas ela faz com figo, em calda. Que delícia. Sem a calda, naturalmente, né? Com pedaços do figo. Menina, É gostoso. é um escândalo. Você pode estar Tem utilizando várias variações. desses E cereais. não tem glúten, figo. Que não, pois é, esses cereais que não todos tem em casa, glúten. mas o que eu faço? É evidente que eu não uso todos de uma vez só, porque não faz sentido. Então eu vou mudando. Eu adoro amaranto. Eu estou apaixonadíssima pela quinoa. O amaranto ele é mais suave. A quinoa tem mais gosto. Eu estou gostando muito da quinoa vermelha, tão gostosa. Eu até coloquei no Facebook esses dias a bananinha com o amaranto e a quinoa. A bananinha com amaranto e a quinoa bateu mas também? aí eu quis usar as duas mesmo. Eu usei pouquinho, uma meia colherzinha de sobremesa de uma e de outra, coloquei com a banana amassada, porque dando uma sugestão de uma alimentação para amanhã que aumenta a energia. E olha só que combinação perfeita, a banana fonte de triptofano, né? Magnésio, e a quinoa fonte de aminoácidos, de vitaminas e minerais. Para aquelas pessoas, para aquelas mulheres na TPM que fica irritada, estressada, mal-humorada, junta dois alimentos poderosos. No lugar de matar TPM. o marido, vá comer banana. A menopausa, né? A menopausa também, as mulheres também que ficam com esses sintomas clássicos de menopausa, né? Com calores, com irritabilidade, com estresse. Juntar a banana, fonte de triptofano, que é um precursor aí de serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e mais a quinoa, o amaranto, que são fontes de aminoácidos de alto valor biológico, que são fontes de vitaminas e minerais importantes, você está diminuindo os sintomas da TPM, os sintomas da menopausa com uma alimentação mais saudável. Uma pergunta. Pode ser que diminua o estresse? Sim, pode ser que diminua o estresse. Então pode ser uma boa coisa para você começar o dia menos estressado, né? Menos irritado. Né? Alimentação geral. A banana com amaranto e com quinoa. Com quinoa. Bem, banana é uma coisa séria. Deveria ter um estudo muito grande a respeito, porque eu tenho uma tia de 86 anos que come uma média de meia dúzia de bananas por dia e precisa ver o show de energia que ela dá em todas nós. É carboidrato, né? É carboidrato e um carboidrato que tem fibra. Então não faz pico na insulina, né? As frutas aí no caso. E se você ainda adiciona um cereal que também tem fibra, aí você passa o dia saciado, bem-humorado, né? com menores circunferências abdominais, porque todo mundo reclama daquele inchaço característico, né? Que o glúten também acaba provocando esse inchaço. Aí você tem uma melhora Você tem geral. usado no consultório? Assim, tirar o glúten ou diminuir? Só para quem tem queixa ou para quem é celíaco. Para quem tem queixas clássicas, que faz exames, né, que faz exame de IgG, IgA, ou que fez a endoscopia, enfim. Aí mostra que é celíaco, aí não tem como, você tem que retirar completamente. Sim. Aí você tem que retirar, inclusive, a padaria que faz, tem que o talho capixaba. Me falaram que eles têm duas cozinhas. Tem que ter Uma para glúten e outra para sem glúten, exatamente isso. No Leblon, né? No Leblon, para poder trabalhar uma sem glúten e uma com glúten, para não pode haver contato não ter traços de farinha, né? Porque senão tem contaminação. Cruzada. E um celíaco, só dele, vamos supor, o Só dele sentir o cheiro da farinha, ele já tem trigo, sintomas. ele já tem sintomas. Teve um paciente no consultório, um caso muito interessante, que um barzinho com amigos, o amigo tomando cerveja, que tem, né, a cevada aí, ou a questão do glúten, e ele é celíaco, o amigo acabou de tomar cerveja, jogou o restinho fora, ele botou a água dele e tomou. Pronto. Nossa.
Aquilo ali para ele, o restinho da cerveja que ficou para ele, que é celíaco, ele teve um transtorno na vida dele. Então, assim, para aquelas pessoas que são celíacas, eu retiro completamente na alimentação. E para pessoas... Que quer perder peso. Que quer curar que quer melhorar o sintoma da doença celíaca. Sim, quem não é celíaco e quer perder peso. Quem não é celíaco e quer perder peso, eu vou pelas queixas desse paciente. Então, se ele começa a relatar que ele tem muitas dores abdominais, distensão abdominal, diarreia, flatulência... Ou prisão de ventre. TPM, que também é comum a prisão de ventre. Uma TPM agitadíssima, né? Então, nesses casos, eu faço um detox nesse paciente, onde eu faço um teste. Eu retiro o glúten e vejo, ou que tem dores articulares também, que tem essa relação com o glúten, eu faço aí um detox nele por um mês e ele vai relatar. E aí, quando Orion, eu senti ótimo, me dei bem, gostei, melhorou as dores articulares, melhorou o inchaço abdominal, aí a gente faz um teste. Se ele acrescentar o glúten novamente e voltar todos os sintomas, por mais que ele fez exames e no exame não relatou, ele tem uma certa alergia a esse alimento. Uma certa intolerância. Uma certa intolerância. Aí não vale a pena você introduzir, porque ele mesmo vai gostar tanto daquela alimentação com aquela retirada dessa proteína, que ele vai acabar tendo uma dieta sem glúten ou sem lactose, enfim, mas eu vou muito pela queixa. Eu não sou assim de retirar completamente para quem não tem... O Chico Gerais está fazendo do produto sem glúten um negócio, não é? Um bom negócio. E um negócio do futuro, né? Porque pelo visto só aumentou. Nos últimos 10 anos só se fala mal do glúten, né? Ninguém está falando bem dele. Ele está embaixo, o tal do glúten. Então os alimentos sem glúten estão em alta. E você está descobrindo coisas. O Chico desenvolveu vários produtos. Tem até lasanha de mandioca. Há 6 anos, uma amiga aqui, que tem loja e restaurante de produtos naturais, aqui no Rio, em Ipanema, ela virou comentando comigo, falou, olha, o alimento do futuro e a alimentação da vez é produto sem glúten. E aí eu comecei a verificar o quê? Aí você poderia usar farinha de arroz, você entendeu? E eu parti para a mandioca. Primeiro, alimento típico brasileiro, que na nossa região, Minas, Zona da Mata, tem um grande plantio. E comecei a fazer. Fiz uma amostra, mandei para ela, e eu não gostei, achei feio. Tinha sabor? Tinha, mas estava feio, parecendo vidro. Aí ela comeu e falou assim, não, é isso aí. Aí eu tinha um nome na gaveta de um outro produto que eu ia fazer. E esse produto que saiu, quer dizer, é a mandioca cozida, que praticamente como se estivesse desidratado, que depois eu levei ela ao forno, então não tem quase gordura nenhuma, e ela ficava um crack, você comia. E o nome que eu tinha na gaveta era cracks. Aí eu passei a fazer com cracks. Não quis usar óleo de soja, nem gordura hidrogenada, e aí um amigo, produtor de gergelim, e aconselhou, usa o óleo de gergelim. Aí, então eu fiz um produto com mandioca, óleo de gergelim e gergelim. Aí aqui ninguém comentou esse tipo de... quem que também teria irritação ao glúten. Aí uma mãe de um autista de Vitória comprou meu produto em São Paulo, e em Vitória não tinha esse produto, e eu só tinha 3, esses produtos eram 3 qualidades só. Era gergelim, temperado e ervas finas. E para criança, ervas não é gostoso. O gergelim, sim. Aí ela começou a dar para a filha. Passados uns 15 dias, ela me ligou, chateada. Ih, Chico, não está dando... a filha era autista. E ela tem sensibilidade ao gergelim. Você não faz um produto sem gergelim,
Aí eu tirei o óleo de gergelim, o gergelim, fiz e mandei para ela, que passou a ser meu produto à base de mandioca, seria o creques de mandioca. E fiz um contempero, pus alho, como bom mineiro, pus alho e mandei para ela experimentar, para dar para a filha. E eu, curioso, vou falar, quase todo produto sem glúten, ele não tem sabor. Né? Eles são... A gente come, mas não... Não, já está tendo. Já está né? tendo, Já não, tá mas tendo. estou falando há 6 Melhorou, anos. melhorou. Melhorou, mas não, eu estou falando, 6 há anos 6 não anos tinha mesmo. atrás não tinha. Ah, tá. E alguns importados, e essa mãe ia nessa loja de São Paulo, que é onde todo mundo da área de gastronomia visita. É um sonho de que é a consumo. Casa Santa Santa Luzia, Luzia. né? É uma coisa E fantástica. lá tem um setor só, o segundo andar só sobre alimentação, não só sem glúten, mas alimentação natural. Orgânica. Que o Rio também, gente, vamos pôr o Rio também, foi quem lançou a moda de produtos integrais, produtos naturais, Rio de Janeiro. Mas merece uma Casa Santa Luzia um dia, né? Merece. Bom, aí essa mãe lá comprou vários produtos e levava para a filha. E a filha falava para ela, não, eu quero aquela de massinha. Porque os de arroz não tem assim né? Não é, vamos supor, você come biscoito de polvilho também, que não tem glúten, né? Tem alguns biscoitos de polvilho, tem por causa da mistura. Mas normalmente o biscoito de polvilho também é sem glúten. Então, é um produto gostoso. Você comer polvilho, gostoso. Pão de queijo. E aí começou a surgir os outros produtos. Esse mesmo fabricante de gergelim foi quem me deu, produtor de gergelim, foi quem me deu a ideia. Falou, Chico, eu tenho feito lasanha com seus creques. Aí foi quando eu fiz a lasanha. Quer dizer, vamos falar assim, parecida, né? Mas não é a mesma coisa de comer uma lasanha, uma massa, né? Mas eu fiz há poucos dias uma degustação de lasanha, inclusive uma lasanha vegetariana na Casa Santa Luzia. Foi um sucesso. Então, quer dizer, eu tenho recebido muita ligação, a pessoa quando come o produto, fica satisfeita. O produto tem sabor, então você come aquilo, você está parecendo que você está com... Você está comendo uma lasanha. Engraçado a história do Chico, que você vê como é que quando a pessoa atender o telefone. Isso me lembra quando eu comecei a ser jornalista, que eu tive um chefe de reportagem, bárbaro, que ele dizia isso. Jornalista que não atende telefone é maluco, porque por telefone chega um monte de coisa. Uma nutricionista me mostrou o produto do Chico. Eu provei no consultório dela. Aí entrei na internet, achei a página, vi essa degustação, tem um vídeo na página. Liguei, peguei o telefone, liguei. E é em Juiz de Fora, mas eu nunca tinha visto o Chico ter esse telefonema. Aliás, eu vi hoje, aqui ao vivo, pela primeira vez. Liguei e ele atendeu. E eu perguntei tudo, né? Dos produtos e tal. Você viu, você atendeu a mãe lá do Espírito Santo. E aí você foi desenvolvendo coisas a partir da observação, né? Da observação de várias ligações. Então, e você come os produtos sem glúten? Também, né? Também. Obviamente, Mas você fabrica coisas com farinha também? Também. E você eu fabrica comecei separado? Separado. Eu comecei fabricando produto, e que era artista, até comecei fabricando uma bolacha que o carioca, o carioca adotou a bolacha como para fazer montagem de canapé. Você entendeu? E hoje eu estou me especializando muito nessa alimentação sem glúten. Ele trouxe. Você entendeu? Inclusive trouxe alguma coisa para vocês mostrar. Como tudo que eu fabrico é para festa, variações. então eu sempre imaginava, na hora que eu vou fazer um produto, que esse produto vai para a festa. E tinha muita queixa de pessoas que eu conhecia de coisas que vão para um evento e não tem nada para você ali comer. Então, quando eu faço alguma coisa, eu imagino que eu estou fazendo um produto para montagem de um canapé. Então, os creques passou a ser a base para me montar um canapé. Isso aqui é uma pastinha de alho. Aqui são frutas desidratadas para decorar. Aí, logo disso aí, eu imaginei a quadralete, que ela
de mandioca. Eu gosto muito da parte com agridoce. Aí eu criei uma quadralete de mandioca doce e uma quadralete de mandioca com canela. Então eu brinco, hoje dá para fazer uma festa para um celíaco, com entrada, prato principal e a sobremesa. Então, obviamente, aqui tem coisas que engordam. Numa quadralete. Como bom mineiro, ele fez uma quadralete como uma quadralete de canela, de mandioca com canela. Um alimento funcional. E milho? Com canela. Você usa milho? Termogênica. Milho. Eu uso milho, mas não nessa linha da mandioca. Deixa eu falar assim. Aí o que aconteceu assim no caso da mandioca? Eu comecei a desenvolver. Só que a demanda por a mandioca ter algo que eu mesmo ainda não sei, eu não, você entendeu? Cabe a você essas coisas. Eu acho que a mandioca tem algo que ninguém ainda não sabe o que ela traz. Então, ela mesmo, a base de alimentação dela no norte é a mandioca. Mas a mandioca precisa de algum acompanhamento para torná-la um alimento porque a mandioca é carboidrato. Meu médico fala que ela entra no meu organismo e vira açúcar na mesma hora. Agora, eu como lasanha de noite, tenho feito um caldo de mandioca, e no outro dia minha taxa está... Mas tudo na questão é a quantidade, porque assim, a mandioca, o inhame, eles são fontes de carboidrato, mas eles têm carboidrato, isso faz com que o índice glicêmico deles são mais baixinhos, ou seja, o tempo de transformação em glicose no sangue desses alimentos não faz pico na tua glicemia e não faz com que você tenha uma produção maior de insulina. Eu senti também uma coisa que normalmente quando a gente come aquela macarronada, aquela lasanha, a gente, naquela hora, estamos, vai lá em cima. E 3 horas depois, queremos comer mais. A lasanha, essa lasanha à base de mandioca, eu tenho certeza que depois de 3 horas, 4 horas, a pessoa não volta a querer repetir aquilo. Saciado, por causa do Fica índice saciado. glicêmico. Tem índice glicêmico menor, A mandioca? tem um índice glicêmico mais baixinho, e com isso, esse tempo de transformação dessa mandioca em açúcar, em glicose, é mais lento. Então, não faz você ter pico. Porque quem dá fome rápido, quem faz você comer mais, ter mais compulsão, é a insulina. Então, se você come muito refinado, daqui a 5 minutos, 10 minutos, você está morrendo de fome de novo. Aí você volta a comer novamente. Aí você volta a produzir. Então, isso vira um efeito aí no organismo bombástico. Bordão, né? Exato. E está sempre com sono. Aquele sono. Aquelas pessoas que falam assim, eu acabo de comer, me dá um sono, a vontade de dormir, eu não sei o que eu faço para eu ficar concentrada no trabalho. Mas aí você vai olhar ali o que ela está comendo, é só trigo, é só refinado. É só produtos de farinha branca aí, E esse produto meu a base é a mandioca. Agora, o interessante é que o Chico é engenheiro. Não tem nada a ver com a alimentação, é engenheiro civil. Agora, a mandioca em excesso também agride a tireoide. Então, lá na África, tem eu acho que produtos em excesso, né? Na África, o pessoal come muita mandioca, e até mandioca brava. Eu posso falar E sobre a agride a lasanha? tireoide. Ô, Chico, depois me tira uma dúvida. Esse pacotinho tem 250 gramas. Aquela embalagenzinha de alumínio que hoje, tipo de comida congelada, Tá vendo como é que é? 70 gramas, Uma massa mesmo, 70 gramas dessa massa, então aqui tem 250. 70 gramas dessa massa monta-se uma lasanha. Então, quer dizer, obviamente, isso aqui, ela hidrata, né, com molho, obviamente tem que fazer um molho gostoso, também não adianta também não fazer um molho, tem um molho que tem que acompanhar. Mas aí De faz preferência um molho caseiro, né? Não um molho Não. industrializado. Não. De preferência um molho Chico, caseiro, natural, né? Não com industrializado. Uma dúvida. Já me disseram, você que é especialista em mandioca, que em casa, quando cozinhamos a mandioca, não devemos tampar a panela, por conta daquela substância que os índios até fazem uma bebida para eles, tipo alucinógena, né?
deram essa informação, que eu não cozinhasse mais em panela de pressão, só cozinhasse com a tampa da panela Tem uma um pouco substância aberta Tem a ver com a mandioca, tal, que eles dizem que é a mandioca selvagem. E aí... Que é que faz Porque- essa mandioca é a que A faz maniçoba, o né? polvilho, é a que faz o polvilho. É que faz- Essa- é. polvilho azedo. Polvilho azedo é feito com a Tiocianeto mandioca, e que é uma tiocianato. mandioca Eu que acho a que gente são não... dois, eu não sei o nome da substância que fizeram. Parece que nesse... Mas tem embasamento científico essa? Bom, se A tem, eu não gente sei, eu vai sei que eu não ficar cozinhei em mais com a dúvida panela aqui, mas tampada. a gente abre aí. entendeu? Se você souber alguma coisa sobre achar um especialista em mandioca, a gente traz aqui. Né? Para descobrir Pra a sua descobrir dúvida, isso, tá, é. Miriam? Eu vou pedir um intervalo agora, ok? Voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Estamos de volta aqui com Sem Censura. Estou lendo aqui os e-mails. Sou celíaca há 7 anos, perdi 20 quilos na época e ainda passo por problemas que acredito ser por causa da doença, que são manchas no corpo. Faz sentido. Vera, de Betim, Minas Gerais. Tem muita gente que não conhece a doença. Muito. E é verdade, né, a Miriam? É uma das colocações da Associação de Pacientes Celíacos. A contaminação cruzada é o maior perigo para os celíacos. O que é isso exatamente? É você usar numa panela, você faz um alimento com glúten e depois reutiliza aquela panela fazendo o outro alimento sem glúten. Não pode... Não, é aquilo que ela São falou. incompatíveis, É né? incompatível. Até cozinhar no mesmo forno. Isso. No Também mesmo é forno, mesmo. é. Um alerta para as Pão crianças. de queijo de padaria eu não como, porque o pão de queijo é feito no mesmo ambiente. Eu como pão de queijo quando está naquele forninho. Quando a gente compra o pacote congelado, aí a gente pode Não, fazer? tudo bem. Em casa... Em casa. Na minha, eu não ponho nada no forno que tenha glúten, então eu tenho certeza que eu... Um grande alerta, Leda, seria muito interessante se falar das escolas ficarem atentas com as crianças Ah, não, celíacas, isso aí, ô, Leda. porque elas não podem brincar com as massinhas feitas Não. de trigo. E não é isso. Eu faço parte, por conta da Celbra, a associação agora faz parte do Conselho de Segurança Alimentar e do Conselho de Alimentação Escolar. E ultimamente nós temos tido muitas queixas por conta das crianças que são celíacas e não, às vezes não têm o apoio da escola para fazer a alimentação dela adequadamente. Não, e a história é grave. Me contaram um caso que eu fiquei horrorizada da criança, que a professora falou para a mãe, ela é celíaca em casa, que na escola ela é uma criança mas normal. isso aí, olha, Conselho de Alimentação Escolar, pode ligar para Falta lá. informação. Olha, tem a Paula Amanda da Hora, está dizendo aqui, que está dizendo parabéns, Chico. Ela diz que o filho dela, que é celíaco, então ela busca informações sobre a doença celíaca há muito tempo, ela adorou o programa e ela diz que a lasanha é felicidade para ele. É porque quando descobre uma coisa, né, que libera, assim, Não, e traz deve ser um saúde, né, prazer Leda? incrível, É a saúde né? que vem junto. Ainda né? mais quando é criança, né? Porque é Também. mais difícil fazer a criança compreender, né? Que Isso. Não pode. o coleguinha pode, ela não. Por isso que essa professora é uma monstra. Ah, é essa que falou Uma isso, monstro né? de desinformação. Olha, mas existe um Essa que falou conselho... isso, ele é celíaco em casa aqui, não? Aqui é uma não, monstra. Regina, Tem que mas agir tem o com- conselho de nutricionistas, hein? Leda, uma É o das caso. felicidades que eu tenho de fabricar esses produtos são as ligações que a empresa recebe de pessoas agradecendo. E tem um caso em Juiz de Fora de um celíaco, ele que descobriu a doença, e um dia ele foi lá na fábrica e comprou não sei quantas lasanhas. Eu fiquei curioso, mas para que isso tudo? Ele falou, não, eu deixo uma em cada casa que eu vou, que aí eu sei que vou ter o Oliveto para me comer. Que maravilha. Ele não passa aperto, né? Não, mas é o caso mesmo. Você sai carregando o celíaco, acho que tem que carregar, né? Então, levar a merendeirazinha, né? Oleda, e uma coisa que nós estávamos conversando, a preocupação da genética, porque a minha sobrinha neta, agora com 5 anos para 6, detectou que também é celíaca. Então, às vezes brincam, né? Acham que a gente está exagerando, mas não é não. Tem a Dosar os informação é anticorpos. séria. A dosagem dos anticorpos é muito interessante ter feito. E às vezes a dosagem do IgA, 12% dos celíacos, eles têm
essa presença desse indicador, eles têm alto o IgE e isso camufla o resultado. Então aí você tem que pedir um IgG para você poder ver que realmente eles têm ali alterações. E às vezes nem no IgA e no IgG aparece, que aí você tem que fazer exames mais específicos. Mas agora tem antitransglutaminase, o que está sendo pelo protocolo clínico. Pelo protocolo, o exame que está mais sendo pontuado é o antitransglutaminase e o anti-endomísio, acompanhado depois de uma biópsia. É aqueles ATGGP, aquelas Não, TGGP é da tireoide. Da tireoide, antireoglobulina e antiperoxidase. São anticorpos da tireoide, mas... O nosso é antitransglutaminase e anti-endomísio. E anti-endomísio. Com biópsia. E fazendo logo depois a biópsia para ver endoscopia com biópsia. Para ver como é que estão as vilosidades, porque elas ficam tão castigadas com a atuação do glúten, né, da proteína, que danifica. Então, a endoscopia... Através dessa endoscopia com biópsia, você vê aonde está a lesão. A lesão. Né? E aí você sabe o grau dessa lesão, justamente para poder tratar da doença. Então, aí, nesse caso, indica-se a melhor coisa que tem é biopsiar mesmo, no caso. Mas ninguém vai todo mundo não é quem está faz um exame sorológico. E isso é um exame também, quem vai ver essa necessidade é o gastro. Né? O gastro que vai ver essa necessidade da pessoa estar fazendo a biópsia ou não. Né? Não, porque eu tenho muitos pacientes diabéticos tipo 1, que são crianças, adolescentes, que apareceram e a gente detectou, né, até mesmo lá no hospital, por exemplo, através dos anticorpos, e a gente não mandou biopsiar, na realidade mandou tratar. Com certeza. Tá certo. Olha só, o tempo está acabando, queria perguntar se a semente de chia tem alguma coisa a ver com apendicite. Não, né? Não. É lenda isso, né? E o nódulo benigno de tireoide deve ser retirado? Ou só o maligno? Não, na realidade, existe a primeira coisa, fazer uma punção do nódulo. Nódulo com 1 centímetro ou mais, que tenha determinadas características do ultrassom, que a gente não tem tempo de explicar agora, então tem indicação de fazer uma punção biópsia com ultrassom. Através desse resultado da punção biópsia que vai retirar ou não, ou tem indicação... Então faz a biópsia antes de retirar, de qualquer jeito. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, super valeu. A vocês por estarem nos assistindo. Lembrando que a gente vai disponibilizar umas receitas aqui da Regina Racco. Pão de iogurte, pão magrinho e cuca rápida no nosso site. Podemos disponibilizar a sua, aquela que você ia dar aqui? Eu queria dar uma também. Mas não vai dar no tempo site agora. Eu vou colocar um temperinho antifúngico para combater bactérias patológicas. Vou estar colocando no site. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, valeu.